Bem aqui pertinho. Tem que ficar mais assim. Boa noite. Deixa eu ver se aparece aqui. Estamos Ó, tá no Vivi. gripada. No Vivi. Tá não, o isso quê? aqui é. Calma aí, cadê? Deixa eu ajudar aqui. Tá aí. Boa noite. Oi, Maria. Tudo bem? Maria Célia, tudo bem, Maria? Estamos aqui, então, Nossa, que para... rápido, né? Já tá, ó, achei que demorasse mais um pouco. Já tá, meu bem. Tô meio gripada. Pois é. Acordei gente. mal hoje. Dia todo passando uma gripe aí, meio chata. Uma febre. Que bom, Maria. Que alegria. E nós estamos, então, aqui hoje, na verdade, para anunciar, né, que nós vamos começar, então, aqui agora um ciclo, né, de várias de várias lives, né, falando sobre as catequeses do Papa João Paulo II, sobre a teologia do corpo, né. E hoje nós teríamos um convidado, né, Padre Marcos Cândido, mas ele teve um imprevisto e não pôde estar aqui conosco. E aí, para não desmarcar, né, nós resolvemos continuar com o assunto de hoje, mas eu não imaginei que eu fosse acordar tão ruim hoje como eu estou, né? Com febre, com a garganta muito rouca, né? Com Indisposta. uma dor de garganta e muita indisposição. Mas a gente resolveu, né, fazer mesmo assim um momento aqui para podermos falar um pouquinho, né, sobre a teologia do corpo, para dar uma pequena introdução aqui a respeito desse assunto tão importante, né, tão necessário nos dias de hoje, né, para ordenar, na verdade, né, todo o ser da pessoa humana, né, buscando aí um olhar nessa realidade antropológica, né, do Papa João Paulo II, na busca dessa antropologia adequada, né, para que o homem possa se ordenar, para que ele possa encontrar, né, um caminho, né, de salvação e santificação, e um desses caminhos que ele, então, vai trazer e vai relatar na teologia do corpo, que é o sacramento do matrimônio, né, na sua segunda parte. Então, Marcelo agora vai falar um pouquinho aí a respeito do que são essas catequeses, sobre o que elas tratam. Fala um pouquinho aí, amor, sobre o primeiro e segundo ciclo, né, as divisões. Esta é uma edição, né? Não sei se... da EDUSC. Então, e essa aqui é da Eclésia. Então dá para perceber que é um estudo longo, que nós estamos estudando. A gente conheceu esse assunto em 2009. Deixa eu enxergar aqui. Conhecemos esse assunto em 2009. E são 136 catequeses. E se Deus quiser, até o final da nossa vida nós vamos estar estudando. Porque ele é um assunto complexo, mas ao mesmo tempo simples. Por quê, né? Simplesmente, olha só que interessante aqui, né? O amor humano no plano divino. Uma frase simples. Porque assim, o amor... O que é o amor? Qual que é o meu referencial de amor? É o da novela? Provavelmente, né? É o do meu professor de história, de biologia, não sei, né? E nós temos aqui esses gigantes da nossa igreja que deixaram reflexões belíssimas, pautadas no grande mestre que é Jesus, que disse: eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não há maior prova de amor do que dar a vida, olha só,
Será que é esse amor que nós aprendemos? Será? Nós não. Com certeza nós não. Então, o título, o amor humano no plano divino. Tá vendo? Tudo muda. É no plano de Deus. Como que Deus sonhou o homem e a mulher? Essa é a primeira parte das catequeses. O projeto original segundo Deus, segundo o próprio Criador, revelado nas Sagradas Escrituras. É aí que está o amor humano, que tem um fundamento, e por isso teologia do corpo, né? Que eu vou falar aqui rapidamente, mas a gente vai, para não prolongar muito, né? Vai vir vários convidados aqui, e nós vamos estar olhando com mais calma alguns aspectos, mas o Papa fala assim que o corpo humano, desde o princípio, ele carrega uma capacidade de exprimir o amor. Isso é algo específico do ser humano. Nenhum outro ser tem essa capacidade de amar, aí ele vai falar assim, né? Como aquele amor em que a pessoa se torna um dom, se doa, se dá, se renuncia, né? Renuncia-se a si mesmo, disse Jesus num dos evangelhos. É desse amor que o Papa vai fundamentar a parte antropológica. A gente às vezes fala antropologia filosófica, parece um palavrão, né? Mas não é. Ninguém acha estranho otorrinolaringologista, não é verdade? A antropologia é um estudo do ser, né? Antropós-logia, né? Do homem, do humano. Antropologia é isso, é estudo do humano. Então, a antropologia filosófica é aquela grande questão, o que é o humano? Essa é a grande questão. O que é o ser humano? E o Papa, então, cria uma estrutura de basicamente 6 ciclos, 2 partes e 3 ciclos em cada parte. E o primeiro ciclo é justamente esse projeto do homem original, antes do pecado original. E ali, então, o coração dessa reflexão é isso que eu acabei de falar, né? Que o homem, que o corpo, com o seu sexo, ele fala, né? E o sexo é isso, macho e fêmea, isso é o sexo. Ele possui essa capacidade de exprimir o amor. O amor que a pessoa se doa, se entrega. Quando aqueles primeiros nossos pais se viram, eles se realizaram plenamente ao se entregarem um ao outro, ao estarem abertos à vida, que também está no projeto das origens, crescei e multiplicai-vos. E outros aspectos mais filosóficos, como a solidão original, aquela subjetividade, aquela coisa interior de cada ser humano, coisa que só o ser humano tem, nenhum outro ser tem isso. Então ele vai conduzindo uma reflexão, passando por essa estrutura do humano, chegando nesse cerne, né, que é a realização do homem, é ele se tornar um dom, porque ele fala bem isso. O corpo humano tem uma capacidade de exprimir o amor. Ele fala assim, exatamente aquele amor em que a pessoa se torna um dom. Vou fazer uma pausa aqui, né? Olha só. O que é se tornar um dom? O que é um dom? Né? O que é um dom? Nós temos os dons do Espírito Santo, é algo que a gente recebe, não é verdade? O dom é algo que a gente recebe. Olha a frase do Papa. Aquele amor em que a pessoa se torna um dom. Primeira coisa. Segunda coisa, ele fala assim, e mediante este dom, pratica o sentido mesmo do seu ser e existir. Essa frase
para mim, desde o primeiro momento que eu li essa frase, é muito profundo isso. Praticar o sentido do ser e existir, gente. É muito filosófico isso, né? Muito metafísico, né? Porque na filosofia você estuda um pouco disso, né? O que é um ser? É a constituição. Imagina um carro, né? Tem roda, tem freio, tem sistema de arrefecimento, tem ar-condicionado, tem motor, tem banco, tem farol, tem buzina, tem alarme, tem não sei o quê. Isso é o ser, né? É o constitutivo daquela coisa. Mas, por exemplo, tudo isso sem combustível não funciona. Né? Uma Ferrari está sem combustível, não faz nada, ela está lá parada, ela não está existindo. Né? Então, o ser é o constitutivo, o existir é ele sendo. Né? Só uma pincelada filosófica aqui. E ele vai falar isso, que o ser humano pratica o sentido do ser e existir se doando. Que é o que Jesus ensinou. Mas ele traz uma linguagem um pouco mais, assim, filosófica, né? Traz elementos da filosofia, que às vezes é complexo, tem catequese que é complexa. Nós mesmos não entendemos todas as catequeses, né? Estamos estudando. Vamos fazer, né, filosofia, psicologia, estamos buscando esse conhecimento. Mas, basicamente, né, por isso teologia do corpo, porque a teologia é uma palavra que significa o estudo de Deus. Mas como que eu vou estudar Deus? Né? Ninguém viu Deus, mas Deus se revelou. Né? Deus se revelou. De tantos deuses que existem por aí, só o nosso Deus que se fez homem e habitou entre nós. E o Papa vai falar isso, né? Pelo fato do verbo ter se encarnado, palavras do Papa, eu estou citando ele, o corpo entrou na teologia, ele fala, pela porta principal. O corpo, esse corpo, né, que é fonte de... Parece que é coisa tudo, né, sacanagem. Esse corpo com o pênis, com a vagina, com o útero, com os seios, que foi constitutivo, foi um projeto, né, de complementariedade para gerar vida, mas que a gente aprendeu tudo errado. Esse corpo, ele vai dizer também numa outra catequese, ele é sinal de Deus. E o corpo, ele fala assim, né? O corpo e só ele é capaz de revelar a dimensão espiritual e divina. Isso também é uma questão um pouco mais filosófica, mas aí nos próximos convidados eles vão abordar mais esses aspectos. Não é tão complicado, né? Que eu não quero me estender muito aqui. Mas é belíssimo por causa disso. É uma visão, primeiro, dessa resposta. O que é o ser humano? Né? A gente tem essa resposta. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Mas como que ele se torna isso? Diz o Papa. Lembra que eu falei? Né? Então o corpo tem uma capacidade de se doar. Isso é o amor. E se doando, o Papa vai dizer, a gente gera comunhão de pessoas. E aí ele fala, e é aí que nós nos tornamos imagem e semelhança de Deus. Na doação, no intercâmbio do dom. E a gente realiza o sentido do ser existir. Quanta gente busca a realização, né, o sentido da vida, mas busca em lugares errados. Equivocados. É porque, né, que nem a gente também buscou, eu também busquei, né? Porque eu não tinha um referencial. Gente, acho que essa que é a palavra-chave, sabe? Um referencial. Meu Deus do céu, qual é o referencial? Ainda hoje, desculpa, né? Mas as pessoas ainda ficam assistindo novela da TV Globo. Com tanta coisa pra gente buscar, pra nossa realização, né? Entender melhor a nossa existência, as coisas que nos rodeiam. Só que ainda, infelizmente, esse assunto não chegou, né? E por isso que a gente está aqui, claro, a gente é uma andorinha naquele incêndio, né? Naquela metáfora lá. Mas a gente foi tocado com essa palavra, com esses ensinamentos. A gente estuda isso já desde 2010, praticamente, né? Então é um assunto redentor.
Essa é uma palavra que eu gosto também de usar, nós gostamos de usar. Porque depois que a gente conheceu, tudo foi mudando na nossa história, né? Claro, é um processo dinâmico. Não é assim, né? Vocês sabem. Um processo, né? Não é do dia para noite. As coisas vão acontecendo aos poucos, não é? Sim. E como templos do Espírito Santo, que o Papa depois, assim, claro, vocês imaginam, 130 catequeses. Imagina quantas reflexões que ele não faz, né? Mas na segunda parte, que ele vai abordar então o homem depois do pecado, porque é isso que é interessante, né? Primeiro ele fala do homem antes do pecado. Porque a gente, não sei se você já teve essa ideia, né? Existiu um projeto, o pecado vem depois. Depois que aconteceu o pecado, né? Para nós cairmos, nós temos que estar de pé, né? Se eu já estiver deitado, não tem como eu cair. Então isso foi muito importante para a nossa história, né? Esse entendimento de um projeto, né? E aí na segunda parte que ele fala do homem pós-pecado, ele não para só nas consequências do pecado original, que infelizmente muita gente também não tem um entendimento disso, né? Que o pecado original, como diria o professor Felipe Aquino, ele nos tirou da graça. Ele nos tirou. Por isso que Jesus, então, é o nosso Salvador, né? Isso é outro assunto, mas só para abrir um parênteses rápido, né? Jesus nos libertou da morte eterna. Vocês sabem disso. Mas talvez nem todos parou para pensar nisso. Nós estamos correndo risco agora, né? Por causa do pecado das origens. Então tem consequência na natureza humana, mas houve um Redentor. Houve um Redentor, né? E então ele vai gastar depois, o segundo ciclo é o maior. Aqui está a libertação da morte eterna. Está aqui, ó, na cruz. Que a igreja chamou isso aqui de redenção objetiva. Aconteceu para todos. Existe a salvação. Está aqui. Jesus, né, como diria um santo da patrística, né, a morte de Jesus matou a morte. E nos abriu a porta da vida eterna. Então o Papa gasta 40 catequeses, ele faz umas 24 por aí, falando das consequências desse pecado, né? Que aquilo que era para ser um dom se inverte, vira uma posse. Nós queremos possuir. O movimento é ao contrário agora. Eu quero para mim. Eu não quero sair de mim. O uso, né? É o uso. Então ele fala isso, né? Aliás, ele vai falar isso, que o contrário do amor, como o amor é se doar, esse é o amor, o contrário é usar. É um movimento inverso, né? Mas aí ele vai fazer pelo menos umas 16 catequeses, mais ou menos, 15, falando da redenção subjetiva. O meu esforço também, graças à ação do Espírito Santo, porque Deus é Deus, Ele é aquilo que Ele é, Ele não muda. E no seu plano salvífico nos envia o Filho para nos libertar da morte eterna. Pronto, isso aconteceu, existe. É igual um remédio, tá aqui, ó, o remédio existe. Então o remédio aqui, né? Tá aqui o remédio. Pronto, ele existe. Mas se eu não tomar o remédio, o remédio fica aqui e eu fico com a doença, né? Então existe a salvação, redenção objetiva, mas tem a redenção subjetiva, individual, minha. E é isso que ele trata depois no segundo ciclo, com bastante ênfase, muito exortativo, né? E ele fala frases assim que para nós, quando a gente foi estudando no começo, foi assim, estonteante, né? Com a força do Espírito Santo que opera no espírito humano, nós vencemos o pecado, ele fala. Que é isso que a gente ensina, depois a gente foi descobrindo, né? Por exemplo, o PHN, o que é o PHN? Por hoje não, é vencer o pecado. Porque senão a gente fica achando que o pecado é uma realidade maior, mais forte. Não, não é. Tem os sacramentos da igreja, né, que nos fortalece para tudo isso. Tá vendo, gente? Tudo isso é teologia do corpo. Corpo como sinal teológico. Como essa experiência nossa com Deus também, né?
na nossa história, né? Pois é, que nós éramos, né, dois perdidos, não tínhamos referencial. Eu era um católico, né? Na verdade, todo mundo acha que eu era o santinho da história. A Viviane era perdida, né? Minha mãe, né? Mas minha mãe já conhece a minha história, já contei pra ela, pro meu pai, já testemunhei, né? Todo mundo aí conhece nossas histórias, ou quase todos, não sei. A gente teve uma experiência sobrenatural aqui em casa, né? Por isso que a gente tá aqui hoje, estudando e, sei lá, tentando levar esse assunto. Mas quando a gente começou, então, a ler as catequeses, foi tipo um Red Bull, né? Deu uma... Nossa, cara, é o Papa que tá falando essas coisas. Claro, a gente já entende um pouquinho, mas a gente precisa entender mais ainda, né? Mas basicamente é isso que a gente... é muito modesto, viu, gente? Ele já sabe um monte já. Sim, mas, gente, são 130 catequeses, 130 reflexões. E cada uma tem 2 páginas. E é um professor de filosofia que está escrevendo, que era o Carol Wojtyla. O Papa, no caso, ele já tinha escrito uma parte dessas catequeses. O homem era doutor em ética, né? Um monte de coisa. Em teologia. Então, esses caras eram muito acadêmicos, muito estudados, né? Mas o que é o simples de tudo isso? O entendimento do sentido do nosso ser e existir. Que é o ser dom. E esse ser dom depois se deriva, né, nesses 2 caminhos. O matrimônio e o não matrimônio. É a palavra dele. Ele fala isso. Eu preciso, então, encontrar uma forma de eu ser para o outro. E o pecado não tem a última palavra, porque teve o nosso Redentor, que nos trouxe, nos libertou da morte eterna e nos abriu as portas do céu. Mas depende da nossa escolha, por quê? Porque eu escolho, você escolhe, né? Deus não pode jogar um laço em mim e falar para mim, né? Vem pra cá, vem pro céu, seu desgraçado, né? Ele não vai fazer isso, ele tá lá. Né? Porque ele não vai te chamar de desgraçado. Não vai falar. A palavra feia é essa. É verdade. Ele não vai falar assim, né? Ele vai falar, vem cá, lindão. Então, eu tava até falando pra Viviane que hoje eu tava tomando um café e eu tive um insight, assim, né? Por exemplo, o filho pródigo, aquela passagem que a gente conhece, ele tomou a decisão, ele caiu em si e falou assim, vou voltar para o pai, né? Uma reflexão belíssima. Ou seja, ele escolheu voltar para o pai, mesmo tendo consciência que ele queria ser escravo. Mas o pai falou, não senhor, vem cá, meu filho. Vem cá que eu vou te dar um beijo, vou te botar um anel, vou te dar uma sandália. Porque o pai estava esperando ele. Mas ele precisava tomar uma decisão. Estão entendendo? Porque isso também é uma coisa, né, meio que um pensamento equivocado que as pessoas têm, né? Que quando nós retornamos, né, quando nós queremos retornar, quando nós queremos voltar a essa realidade de estar, né, novamente na presença de Deus após a gente ter caído, né? Mesmo quando a gente peca, né, aí contra um pecado mortal, e a gente fica com aquela vergonha, né, de ir lá e confessar o pecado. A gente esquece, né, que Deus, ele tá ali para me acolher, não para me julgar, né? Ele vai também, né, ter esse olhar, porque Jesus, ele é juiz, né? Ele é misericordioso, mas ele também é juiz. E nós, né, saímos aí agora da festa da misericórdia, né? Estamos ainda na Páscoa, vivendo essa experiência maravilhosa, não é? E toda essa busca, né, pelo retorno, ela é importante, porque Deus não vai ficar jogando na nossa cara, muito pelo contrário, né? Nós é que nos julgamos, não é? Nós é que ficamos nos condenando muitas vezes, até numa forma de nos justificarmos para não fazermos realmente aquilo que nós deveríamos fazer. Então a gente vai buscando essas justificativas e nós vamos caindo num egoísmo, nós vamos caindo num individualismo, e aí nós vamos deixando de ter esse relacionamento, não é? Porque essa experiência que nós vamos encontrando com a teologia do corpo é justamente esse relacionamento, esse retorno, né? Esse diálogo, essa busca de dialogar novamente com Deus. E uma das formas, então, que o Papa João Paulo II
encontra e mostra para nós, de nós experienciarmos e estarmos vivendo essa dinâmica da teologia do corpo, que é esse nosso relacionamento com Deus, mas também conosco e com o próximo, nesse intercâmbio de dom, como o Marcelo já falou, é através do sacramento do matrimônio. Aqui especificamente, ele vai falar sobre a virgindade cristã, ele vai falar sobre o reino de Deus, inclusive ele vai dizer que aqueles que deixam tudo, né, deixam pai, deixam mãe, que se entregam a uma vida de radicalidade por amor ao reino de Deus, né, já está antecipando aquilo que nós viveremos lá no céu. Mas o Papa não quis se colocar numa forma de falar a respeito desta realidade, que já era uma realidade conhecida por todos. O Papa João Paulo II, nas catequeses da teologia do corpo, ele quer falar especificamente sobre o matrimônio. E por que o Papa vem falar sobre o matrimônio? Porque a encíclica Humani Vitae, lá do nosso maravilhoso e querido Papa Paulo VI, ela precisava ser ensinada pastoralmente. As pessoas precisavam aprender como que ia viver aquele ensinamento maravilhoso, não é? Que a encíclica Humani Vitae traz para nós. Então o Papa pega o ponto mais específico a respeito do sacramento do matrimônio, que é justamente aquela realidade da significância, né? Daquilo que significa o sentido unitivo e o sentido procriativo do matrimônio. E o Papa então começa, né, a explicar toda essa realidade no primeiro ciclo, desse princípio, desse pecado, daquilo que fez o homem e a mulher entrar então aí num embate, né, num confronto. Ai, desculpa, gente, a voz não tá saindo. No embate, né, num confronto, para que pudessem ali então experienciar de forma mais específica e mais real, viver de verdade aquilo que Deus ensina para nós lá em Gênesis: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-as. Então, essa realidade da teologia do corpo, ela vai sendo trabalhada, por quê? Porque o Papa vai falar sobre o matrimônio na dimensão da aliança e da graça. Essa aliança realizada entre um homem e uma mulher, que se dispõe a um compromisso, a ir até, né, a um sacerdote, a ir até a igreja, buscar um sacramento. Não é um contrato, não é um pacto, é um sacramento. Essa realidade das núpcias, né, que vai sendo trabalhado. Toda essa analogia esponsal da realização do matrimônio entre Cristo e a igreja, que é a prefiguração do matrimônio de um homem e de uma mulher. O homem que é a cabeça e a mulher que é esse corpo, que é a igreja, não é? Então, toda essa realidade dessa analogia esponsal, toda a realidade do sacramento primordial, o Papa vai dizer, né, que o sacramento do matrimônio é o sacramento primordial. É deste sacramento que todos os outros sacramentos podem acontecer. Porque se não existir um sacramento, um matrimônio, não houver nascimento de crianças, um filho não nascerá, um homem não nascerá, uma mulher não nascerá, um homem que se tornará um sacerdote, uma mulher que se tornará uma religiosa, uma mulher e um homem que irão se dar e se receber em sacramento, e mostrando essa realidade do sacramento redentor. Por quê? Porque o sacramento do matrimônio é um caminho de salvação e santificação. E esse caminho de salvação e santificação, ele é vivenciado, experienciado dia a dia no relacionamento do homem e da mulher. Que não é um mar de rosas, que não é aquela coisa linda, maravilhosa, que tem seus problemas, que tem as suas dificuldades, mas que tem muito mais momentos de alegria e de disponibilidade quando nós estamos nessa dinâmica, nessa disponibilidade de ser dom para o outro e não querer usar o outro para mim, para o meu prazer, para minha satisfação, porque eu estou agora doente, então o Marcelo vai ter que fazer tudo mais um pouco por mim. Não, não é assim. Não estou doente, né? Estou com essa realidade, mas a gente fica indisposta. E aí o que a gente encontra? O marido que vai, que faz o almoço, que faz o jantar,
que prepara ali uma refeição para eu ficar mais descansada. E ao contrário também vai acontecer, só que sem cobrança, nessa realidade bonita, né? Do sinal, né? Porque o segundo ponto que o Papa vai tratar nessa segunda parte das catequeses é justamente sobre o sinal, a promessa que nós realizamos, aquilo que nós falamos um para o outro. Eu te recebo por meu esposo, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar por toda a minha vida, até que a morte nos separe. Toda a realidade da linguagem do corpo, que é a busca, né, que é essa forma natural do nosso corpo falar, de que leva o homem até a mulher e a mulher até o homem, nessa dinâmica do intercâmbio do dom. Não só no momento da relação de intimidade, da comunhão íntima, onde homem e mulher estarão ali, vivenciando e experienciando essa realidade da renovação dos votos matrimoniais, mas também essa realidade do profetismo do corpo. Aprender com o Papa que nós precisamos estar nesse enamoramento, como ele vai nos ensinar através do livro do Cântico dos Cânticos, a oração que esse homem e essa mulher criam, trazendo para toda essa casa uma liturgia do matrimônio, a liturgia doméstica da nossa casa aqui. Aquilo que eu e o Marcelo, na nossa vivência aqui, nós nos organizamos para viver. Agora não mais com o Bruno, porque o Bruno já trilhou os caminhos dele, mas ele está sempre nas nossas orações. Está sempre nessa realidade de colocar, né, essa experiência do matrimônio à realidade. E aí, então, no último momento, onde ele vai refletir sobre esses pontos da encíclica Humanae Vitae, que ele então vai fazer esse comentário, né? Ele diz que não muito extenso e nem sobre toda a encíclica, porque aí ele teria que levar muito mais catequeses, né? Demorou 4 anos, teve o intervalo do Ano Santo, né? Do Ano da Fé, e teve também a interrupção quando ele sofre o atentado, em 13 de maio de 1981. Mas aí ele vai então tratar sobre toda essa realidade unitiva e procriativa do matrimônio. Vai falar sobre a paternidade responsável e não sobre planejamento familiar. Nós precisamos tomar cuidado com essas frases, né, com essas palavras que foram entrando. Ele vai também trazer a respeito da virtude da continência, essa realidade da vivência da castidade matrimonial, que não é a ausência da relação sexual, da comunhão íntima, mas sim a integração que nós vamos ter na busca e na vivência dessa realidade que Deus vai trazendo para nós e vai nos ensinando a ser esse casal, a ser esse dom, né? A buscar toda essa realidade e a sermos pessoas melhores, porque não tem como nós termos o contato com as catequeses da teologia do corpo e sairmos iguais, né? Muito pelo contrário, nós saímos dessa realidade do estudo da catequese, assim como um casal que sai de uma relação íntima, de uma comunhão íntima, né? Querendo ainda mais o céu. Então, essa busca incessante pelo amor, por viver melhor, por se doar, por renunciar às minhas vontades a cada dia. Porque sim, nesse momento agora eu queria estar bem linda, bela e formosa, deitada na minha cama, sendo paparicada pelo meu marido, mas agora não deu. Porque nós tínhamos esse compromisso. Então, essa realidade de nós assumirmos aquilo a qual nós somos chamados a viver, não pode não ser vivenciado, não pode não ser experienciado nessa dinâmica de intercâmbio de dom, de relação de doação recíproca de um para o outro, né? Agora você fala um pouco que eu já cansei, meu bem. Obrigada pela água. Eu tô procurando. Foi buscar aqui, água para mim. Não, gente, é assim, eu tô procurando aqui pra mim esse slide de Ribeirão Preto, não sei aqui. Estudos, não é esse aqui. Tá, mas depois eu vejo. Então assim, gente, para não também estender muito, né? A teologia do corpo, então tem essas duas partes, vocês viram, né? A Humanae Vitae foi um documento importantíssimo, mas que causou bastante barulho na igreja
devido à incompreensão Aqui, o que você desses quer? estudos, aquela frase do amor e responsabilidade, né? Isso. Nossa, Deixa essa frase aí. já saiu na frase que ele queria. Então, no fim, eu estava falando do Humanae Vitae. O Papa fala na catequese, lá no final, que tudo que ele escreveu poderia ser chamado de um grande comentário à encíclica, que é isso que a Viviane falou. A encíclica abordou um aspecto, se a gente for olhar agora, né, do projeto original de um homem e de uma mulher que foi projetado para se complementar fisicamente, psicologicamente e gerar vida. O ser humano, assim como qualquer outro ser, o Papa fala isso. Mas ele fala assim, o corpo, como eu já falei, vou repetir, mas agora eu vou complementar. O corpo com o seu sexo, visto no mistério da criação, ele fala assim, não é só fonte não é só fonte de fecundidade e de procriação, como em toda a ordem natural, ele fala, tá vendo? Não é só isso. É isso também, mas não é só. Encerra desde o princípio essa capacidade de se doar, que ele chama que é um atributo esponsal. Talvez alguém dos nossos convidados vai explicar melhor isso, pra gente mergulhar, né? Então o corpo possui essa capacidade de procriação, é um projeto, né? Eu gosto desse exemplo. Todas as células do nosso corpo possuem 46 cromossomos, com exceção de uma na mulher e de uma no homem. Vocês adivinham? Que célula que é essa que tem 23 cromossomos no homem? É o espermatozoide. Que célula que é essa na mulher que contém 23 cromossomos? É o óvulo. Por quê? 23 mais 23 dá 46. É um projeto. Então nós também fomos criados para fecundidade e procriação. Mas não só isso, diz o Papa, né? Para se doar, que isso é o amor. E quando o Papa, então, o Papa Paulo VI escreve a Humanae Vitae, ele foi mais objetivo. Então faltou essa antropologia adequada para compreender esse projeto das origens de doação. Gente, sabe por quê? Tudo isso. Vocês já pensaram o que é o céu? Quem quer ir pro céu aí? Levanta a mão. Se eu falar assim, quem quer ir pro Vaticano, né? Pra Capela Sistina? Todo mundo sabe o que tem lá, né? Todo mundo quer ir, né? E o céu? Então, nas catequeses, na primeira parte, então ele fala do projeto das origens, o homem pós-pecado e o homem escatológico. É legal isso, né? É aquela assim, de onde eu vim, onde eu tô e pra onde eu vou, né? Aquela brincadeira. Lá vai ser a plena realização da... olha lá, a Stephanie levantou a mão. Eu também quero, você também quer, né? Lá vai ser a plena realização da comunhão, da doação. Entende? Por isso que nós estamos nessa academia do amor. Porque a comunhão dos santos é a plena doação. Mas entendendo o amor de forma correta, né? Isso, que é a doação. É isso que ele bate lá, e são 23 catequeses no primeiro ciclo. Mas eu estou falando do matrimônio, da procriação, porque ninguém entendeu o matrimônio e a procriação como uma doação. E como um trabalho, como uma coisa que vai me atrapalhar, com uma visão materialista, gente. Esse que é o problema. Utilitarista também. Utilitarista. De si próprio e né? do outro, né? Então tem muitas reflexões, por isso que ela é fundamental. Porque diz respeito a nós. Diz respeito ao nosso futuro, que é o céu. Nós somos imortais. É isso que a igreja nos ensina. Nós somos imortais, né? E tem uma coisa terrível que ele escreveu num outro livro, que quando a gente leu, né? Porque ele fala mais ou menos assim: mais do que Deus querer nos mandar pro tacho, pode ser que a gente não escolha o céu. Porque, gente, se eu não quero viver a comunhão aqui, como que eu vou querer ir pro céu, que é a plena comunhão? Fala pra mim. Que é a comunhão como doação, né? Doação. Como? Olha a riqueza disso. Eu tô falando aqui por cima, mas você imagina lendo as catequeses. Cada catequese é uma coisa belíssima, que diz respeito a nós, ao nosso futuro escatológico. E ele fala uma frase que eu gosto muito também,
que ele fala assim, que o homem celestial, porque tem gente que fala assim, não, agora eu tô meio bagunçando, mas quando eu morrer, né, lá no purgatório eu dou um jeito, né? Parece que são duas pessoas, né? Eu aqui na Terra e quando eu for pro purgatório eu sou outro. Ele fala, não, ele fala assim, o homem celestial não é uma negação do homem terreno, mas vai ser a sua plena consumação. Mais ou menos assim. Mas que você tá falando disso agora, criatura? Já tô dando uma geral já, né? Por quê? Se eu não me converter, se eu não transformar o meu coração, o coração. O coração. Nossa, tem cada catequese, gente, belíssima, né? O coração, só vou dar uma palhinha só, né? O coração é a fonte dos desejos, dos pensamentos, dos afetos, das emoções. Como que tá o teu coração, né? Lembra que Jesus falou? O que torna o homem puro é aquilo que sai do coração. Não é aquilo que entra, né? O que você come vai lá pra privada. Olha que legal, né? Então essas reflexões são importantíssimas. Não tenho dúvida nenhuma na nossa história. Principalmente para nós, mulheres, né? Que crescemos aí vivendo dentro de realidades, né? Que ideologias, né? E para os homens também, né? Os homens muito... que não quer assumir compromisso, né? Só quer curtir, então atrapalha, verdade. A mulher fica traumatizada, é complicado, né? É verdade, tem isso também, mas eu acho que aqui a gente tem que também entender que tem toda uma responsabilidade, né? De entender que a mulher, ela vai precisar desempenhar uma realidade, de um papel, talvez, né? Que nós não fomos ensinadas. Então, nós não fomos ensinadas, né? Foi o que a gente falou no começo. A nos doarmos, a estarmos com o outro de forma real, verdadeira, né? Nos doando verdadeiramente. Então, isso vai fazer o quê? Deixa eu virar aqui que eu tô com dor no pescoço. Rouca, com dor no pescoço, tá uma maravilha. Isso vai fazer com que a gente tenha uma visão diferente da entrega que eu preciso dar. Vai fazer com que eu me sinta usada, que eu me sinta menos... Uma coisa, né? Exatamente, uma coisa. E eu não sendo uma coisa, eu entendendo que eu não sou uma coisa, eu também não vou tratar o outro como uma coisa. E eu não vou permitir, né, que as realidades da nossa vida sejam aí deturpadas por filmes, por livros, por séries, por conversas, por nada. Por quê? Porque o meu olhar, em primeiro lugar, ele é para Deus. Eu amo a Deus em primeiro lugar. O Marcelo está em segundo lugar e ele sabe disso. E eu também estou em segundo lugar e eu sei disso. E não tem problema, porque assim mesmo tem que ser. Nós precisamos parar com essa coisa de achar que nós somos pessoas que o mundo está girando ao redor do nosso umbigo. Nós não somos essas pessoas. Por quê? Porque nós entendemos toda essa dinâmica do amor que o Marcelo comentava lá no início, né? Esse amor que é o quê? Que é este dom, que é esta entrega, que é essa doação, que é esse esquecer de mim e ir em direção ao outro sem esperar nada em troca ainda por cima, não é? Então, essas realidades, a teologia do corpo, ela vai nos ensinando, né? E nós vamos compreendendo que isso daqui não é um livro machista. Isso daqui é um livro que quer a tua salvação, que quer a minha e a do meu marido. E que quer que nós dois, apesar de, né, sabermos que até a morte nos separe, nós nos encontraremos no céu. E nós viveremos essa realidade. Desde que eu escolha, que eu me esforce a ir para o céu. Porque eu também posso escolher não ir para o céu. E tá tudo bem. Aconteceu. Sei lá, gente, aconteceu alguma coisa aqui. Aconteceu, mas beleza, acho que voltou. Então, são 45 minutos já. Essa realidade toda... Ia ser só um bate-papo só, né? Só porque eu tô rouca, imagina se eu não tivesse. Aí. Mas é isso, é porque a gente ama, né, essa realidade da catequese, a gente se empolga demais, né? Então, assim, só então pra gente ir encerrando aqui, pessoal,
nós estamos, então, abrindo, então, aqui, né, um ciclo, né, de lives quinzenais com convidados, né? Quando não tiver convidado, vamos ser nós dois mesmo aqui, exatamente, né? Mostrando a nossa cara e dando um pouquinho, falando um pouco da nossa experiência, da nossa vida, mas também, em primeiro lugar, assim, trazendo o trabalho que cada pessoa que se encontrou com a teologia do corpo e que teve essa experiência, né? Pessoal de Sorocaba, pessoal de Brasília, pessoal do Rio de Janeiro, os sacerdotes todos, pessoal de Fortaleza, de vários lugares, né, do Brasil e além Brasil, estarão aqui junto com a gente num bate-papo para a gente falar um pouquinho a respeito desse assunto maravilhoso que é a catequese do Papa João Paulo II sobre a teologia do corpo, né? Essas catequeses que vão falar sobre o amor humano no plano de Deus. Certo, gente? Então, partilhem aí, depois a gente vai salvar a live. Partilhem, assistam de novo, mandem perguntas, né? Isso. Interajam aí com a gente para a gente poder fazer com que esse legado, né? Isso que eu ia falar, gente. Porque nós temos isso como um apostolado, né, na nossa vida. Não é promoção da Viviane e do Marcelo. Eu não quero. Isso é uma vanglória, né? Não queremos isso. A gente quer levar o assunto para que vocês também sejam multiplicadores dessa beleza. Experimentem, né? Bebam dessa beleza, dessa riqueza que o Papa nos deixou. Transforme as nossas vidas para que um dia todos nós possamos nos encontrar no céu. Então, nós queremos divulgar o assunto, tá bom? Mas eu estou falando de ajudar a compartilhar para que o assunto possa ser compartilhado. É o assunto e não nós, tá? É isso. Para acabar, essa frase é uma das outras frases assim, espetacular, nota 10. Espetaculares. Nota 1000, né? Que o Papa escreveu no livro mais filosófico dele, que é o Amor e Responsabilidade. E ele fala assim, então, ó, olha só, para guardar de hoje, né? Guarda só isso aqui, ó. O amor é doação. É este amor aqui, ó. Isto é o amor. A gente está na nossa live, então a gente pode colocar um crucifixo aqui. Isto é o amor. Amor é isso aqui, né? Se doar. Olha o que ele fala. E o Papa refletiu muito sobre o amor. Tem muitas frases belíssimas, né? Ele fala assim, ó, é preciso sublinhar aqui que o amor, esse amor de doação, é a realização mais completa das possibilidades do homem. Do ser humano, tá? O homem não é o macho aqui, é o ser humano. É a máxima atualização da potencialidade intrínseca da pessoa. Olha o detalhe da frase. Né, a pessoa encontra no amor a maior plenitude do seu ser, da sua existência objetiva. O amor é o ato que realiza do modo mais completo a existência da pessoa. Karol Wojtyła. No livro Amor e Responsabilidade. Olha. Incrível. Valeu, gente. Então, tchau, gente. Fiquem atentos, nas próximas teremos convidados professores, doutores em filosofia. Vai ser muito bom. Não percam. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima.